Metaverse, podcast oficial da RCE Digital e Metaverse Agency. Aqui você se conecta com os maiores especialistas em tecnologia e inovação. Durante a Rio Innovation Week 2024, traremos entrevistas exclusivas diretamente do nosso estúdio de videocast. Vamos explorar a aplicabilidade da inteligência artificial, inovações disruptivas, artes visuais e tecnologias emergentes nos meios produtivos. Então fique com a gente e descubra como essas tendências estão transformando o mercado e a sociedade. Bom, meu nome é Sara de Carvalho, sou coordenadora de marketing da RCE Digital e aqui ao meu lado temos o prazer de receber Marcel Nobre, founder e CEO da Beta Lab. Seja muito bem-vindo, Marcel. Obrigado. Um prazer te receber aqui. Obrigado, Sara. Um prazer enorme estar aqui. Bom, você acabou de participar de uma palestra sobre as fronteiras da tecnologia, o futuro da computação quântica e inteligência artificial. Então eu gostaria de trazer já, agora logo no início, para você falar um pouco como é que tem se dado essa sinergia entre essas duas frentes, a computação quântica e a inteligência artificial. Que legal, Sara. A gente mal entendeu ainda direito o que a inteligência artificial é capaz de fazer e a gente já está falando de uma próxima tecnologia que é a computação quântica. Mas isso é muito devido a um fator, né? Todas as revoluções que a gente passou ao longo da nossa história como humanidade, ela sempre foi marcada por uma tecnologia, seja pela máquina a vapor, seja pela internet, seja pelo celular. E agora, de acordo com a Amy Webb, futurista, ela fala que a gente está passando por um super ciclo tecnológico, que é quando você junta diversas tecnologias que, combinadas, elas começam a acelerar demais o nosso processo de evolução, quando usada para o bem. Então a gente começa a entender um pouquinho, a mergulhar mais a fundo sobre a inteligência artificial, que está muito hypado, tem muita filosofia a respeito, tem muita espuma sendo falado, mas de verdade está causando uma transformação tão ou mais profunda do que aconteceu com os seres humanos quando aconteceu a revolução da internet, né, a revolução digital, de internet e de celular, com aplicações que a gente hoje já consegue ver no nosso dia a dia, mas que ainda é só o comecinho, então a gente ainda tem um longo caminho pela frente com a inteligência artificial até de verdade ela impactar todos os modelos de negócio e todas as pessoas. Em paralelo a isso, sendo desenvolvida diversas outras tecnologias e uma delas é a computação quântica. A computação quântica ela vai mudar completamente de patamar o que a computação tradicional faz. Então, te dando um exemplo, vamos supor que a gente pegue 1000 pessoas e coloque numa sala e dê uma caixa para cada uma dessas pessoas e a gente vai pedir para que essas pessoas abram, mas que uma só pode abrir depois que a do lado abrir. Então imagina que 1000 pessoas para abrir uma caixinha, esperando a do lado abrir, demora um determinado tempo. Esse é a computação tradicional, onde os processos têm que depender de uma forma linear, né, dos bits. A computação quântica, dando o mesmo exemplo, é como se eu desse as 1000 caixinhas para essas 1000 pessoas e falasse agora todo mundo pode abrir junto. Então é essa diferença de velocidade e capacidade que a gente vai ter. Então você imagine que hoje tem diversos cálculos matemáticos que o computador mais poderoso do mundo, ele não consegue fazer esse cálculo, ele demoraria bilhões de anos para fazer, um computador quântico passa a conseguir fazer. Então isso é muito difícil conseguir até imaginar, quando a gente juntar essas duas tecnologias, as possibilidades que podem acontecer. É difícil imaginar só uma delas. Quando junta as duas, se torna um exercício muito mais de especulação do que de previsão ou da gente tentar adivinhar. Só com a inteligência artificial a gente já começa a imaginar o que é possível, mas ainda é difícil no muito longo prazo. Quando a gente bota uma computação quântica, que é um hardware, empoderado por um software extremamente inteligente, que é a inteligência artificial, isso vira algo completamente exponencial. E aí a gente pode ir, por exemplo, para a descoberta de novos materiais, para uma previsão do tempo em real time, para uma descoberta, não é nem uma descoberta de uma vacina mais rápida por uma pandemia, mas você conseguir prever a pandemia antes dela acontecer. Uma criptografia quântica, ou seja, você consegue fazer criptografia num nível atômico. Então tudo isso é o que a computação quântica vai permitir. Mas é importante a gente dizer que ainda ela não é muito útil para todo mundo, ela ainda está em fase de pesquisa, são pouquíssimos computadores quânticos no mundo, todos eles ainda estão sendo aprimorados, então o uso doméstico talvez nem aconteça, ou se acontecer vai demorar muito para acontecer, é absurdamente caro, é uma tecnologia extremamente poderosa e, portanto, existe muito protecionismo, muito sigilo em cima dela, e hoje a gente ainda está numa fase de desenvolvimento, de estudo, de começo dessa tecnologia, então ainda também ela não é aplicável
aplicável a tudo ou a todos, mas eu vejo, por exemplo, dentro da ciência de materiais, uma aplicação muito grande. Então imagine que a gente tem um vidro que em algum momento você pode apertar um botão e ele virar uma parede, né? Porque você vai fazer manipulação atômica através de um hardware. Então tem muitas aplicações, é um campo extremamente vasto para a gente explorar, mas ainda é muito no início, não é tão prático no nosso dia a dia. Sim. Nem tem como fazer um comparativo ou trazer para o universo aí das empresas, como que isso vai se dar a aplicabilidade no dia a dia, né? Assim, hoje você não tem tanta aplicabilidade no dia a dia para as empresas, mas eu acho que elas devem estar atentas, né? Então a gente já tem empresas como IBM, como Dell desenvolvendo a computação quântica diariamente. E aí você pode alugar um tempo de uso desse computador quântico para você desenvolver soluções. Talvez no momento atual, talvez mais para prevenção de fraude, para uma criptografia, para uma otimização de processos ou melhoria de processos. Vale a pena entender se faz sentido fazer isso, né, para não entrar muito no hype, ou se você consegue resolver esse problema com a computação tradicional, com uma inteligência artificial, que talvez não demande um investimento tão grande e que talvez resolva o seu problema da mesma forma. Certo. Bom, e então assim, falando de futuro, né, porque é tudo uma previsão, né? O que você vê assim para os próximos anos nessa interseção entre computação quântica e inteligência artificial? O que você vislumbra? Bom, a gente está no auge do hype da inteligência artificial. Isso quer dizer que tem muito dinheiro sendo investido, muito dinheiro mal investido, muito dinheiro bom investido, muita adoção boa, muita adoção má adoção da inteligência artificial. Então, para a inteligência artificial em específico, eu acho que a gente vai ver cada vez ela mais acurada, ela talvez alucinando menos, ela tendo usos mais práticos, ela começa a entrar em todos os aplicativos que você tem no celular. A gente vê um movimento dela saindo de trás da tela e vindo para um robô do seu lado, te servindo como um assistente, ou para cumprir tarefas mais perigosas, ou tarefas que seres humanos não deveriam fazer, né? Eu digo que os robôs humanizados vão ocupar o lugar dos seres humanos robotizados, não dos seres humanos de verdade. Então a gente vai vendo cada vez mais, numa velocidade muito grande, a inteligência artificial fazendo parte do nosso dia a dia, até o momento que a gente não vai precisar mais falar de inteligência artificial, assim como você não pergunta para uma pessoa, você está conectado na internet? E talvez há 15, 20 anos atrás a gente fazia essa pergunta. E a computação quântica, acho que a gente tem uns 10 anos pela frente de muito estudo, muito desenvolvimento, muita tentativa e erro. A gente vai ter ainda pouco acesso, vai ser pouco acessível, é extremamente caro você desenvolver um computador quântico. São pouquíssimas empresas ou nações que têm essa capacidade. Não é só sobre dinheiro, mas sobre capital intelectual, e por ser uma ferramenta extremamente poderosa que vai mudar a dinâmica do mundo, existe muito sigilo sobre o que está por trás, né, como é que ela é desenvolvida. Então, o que eu acho, a gente ainda não vai ter o acesso. Você não vai ter um computador quântico na sua casa, provavelmente nos próximos 20 ou 30 anos, se é o que um dia vai ter. Ele é como se fosse um computador há 30, 40 anos atrás, que era uma sala gigante da IBM, que custava 100 milhões de dólares. Hoje é esse estágio que a gente está da computação quântica. Então eu não vejo, a não ser que no próximo dia, mês ou ano, e não dá para a gente prever isso, que a gente descubra alguma forma de fazer diferente. Mas se a gente pensar de forma linear, do jeito que está evoluindo, nos próximos 10 anos é muito estudo, vai ter algumas descobertas, vai melhorar um pouquinho, vai reduzir um pouco o custo, você vai conseguir trazer novas aplicações, mas eu não sei o quanto que isso de verdade vai impactar o nosso dia a dia, ali a vida dos seres humanos comuns. Mas, obviamente, que de cientistas e grandes empresas, talvez mais numa linha de otimização de processo, de acuracidade de previsão de uma demanda, de descoberta de novos materiais, que a inteligência artificial já está fazendo. Então, eu acho que a computação quântica ela vai exponencializar e amplificar o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial de forma muito mais rápida, de forma muito mais prática e com maior assertividade. Legal. E para finalizar, então, quais conselhos você daria para esses profissionais, essas empresas que querem estar nessa vanguarda? Que legal, Sara. Eu acho que assim, primeiramente a gente tem que perder o medo das coisas, né? O medo vem de muita notícia, vem de muito ingresso para cinema. A gente precisa ter calma de entender que a tecnologia ela é uma ferramenta, ela não pode ser o centro das coisas. O centro das coisas são seres humanos. A tecnologia serve para facilitar ou para servir o ser humano. A gente nunca pode inverter essa lógica. Então esse é o primeiro passo. Não ter medo,
mas adotar as tecnologias. Mas aí vem uma outra dica que eu dou, que é adotar sem estar muito dentro da espuma ou do hype. Porque o que a gente está vendo hoje é todo mundo, para não ficar de fora, para não ser o tiozão do rolê que ficou por fora da tecnologia, adotando qualquer custo, fazendo um monte de coisa de forma não tão segura, não tão prática, e acaba gastando muito dinheiro, desperdiçando muito dinheiro para você resolver problemas que às vezes você pode resolver sem a tecnologia, né? Então a gente começar a compreender que a tecnologia ela precisa ter um motivo, porque você precisa ter um problema para resolver primeiro, tentar entender qual que é a melhor forma de resolver esse problema, e aí a tecnologia é uma dessas opções. E talvez possa ser a principal opção para diversos problemas que você tenha, mas não para todos. E em terceiro, é não achar que é uma modinha. Então, é não ter medo, né? Nem de ficar de fora, nem medo de ser exterminado pela tecnologia, nem de ser substituído pela tecnologia. E na adoção das novas tecnologias, ter cuidado, não entrar nesse hype muito de querer adotar por qualquer coisa e porque está todo mundo falando, eu preciso fazer. Você tem mais cuidado em fazer isso e entender que por trás tem uma empresa que visa o lucro, que visa ter os seus dados. Então, usar com muito cuidado, com muita cautela, mas sem medo, sem desespero, mas adotar, porque a tecnologia e a inovação tratou que não dá ré, ela está vindo cada vez mais rápida na nossa direção. Então, ou você aprende a pilotar um trator, ou você vai ser atropelado por ele. Então, é conseguir ter essa clareza, adotar essas tecnologias, mas com cuidado, sem medo, sem pânico, com tranquilidade e com muita sabedoria, com muito cuidado, tanto em termos de privacidade, de dados, de segurança de dados, mas também de não desperdiçar recurso para investir em coisas só porque está no hype e não porque é essencial para você resolver um problema. Legal, muito bom. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos de um assunto tão inovador, disruptivo, né, que a gente ainda está aqui no início desse entendimento. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Sara. Parabéns pelo lindo projeto. Obrigada. Você ouviu o Metaverse, podcast oficial da RCE Digital e a Metaverse Agency. Acompanhe, fique conosco e até a próxima.